Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontram-se presentes os senhores conselheiros José Ricardo Pereira Cabral, Adriano Coelho das Neves, Maria Serrano, Ronaldo Chadid, Gerson Domingos e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, doutor José Edo Camilo. Presente ainda o senhor auditor Leandro Lobo. Em discussão, a ata número 25 da sessão ordinária realizada no dia 4 de novembro de 2015. Não havendo quem queira impugná-la, dou por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Solicita a retirada de pauta dos processos de extensão do senhor conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, que por motivo de saúde não pôde estar presente. Processo sobre a relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, os quais são relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo de oficial eletrônico deste Tribunal de Contas. Consulto ao nobre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o eminente representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Excelente senhor conselheiro presidente Valdir Neves, senhores e senhora conselheiro, processo da relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, listados para julgamento nesta sessão, cujos pareceres nós vamos manter nessa oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator das matérias, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Aedo, chefe do Ministério Público de Contas, senhores funcionários, nos processos sob a minha relatoria, eu acolho os posicionamentos do corpo técnico, da auditoria, bem como o parecer emitido pelo Ministério Público de Contas, e com fundamento nas normas legais dispostas nos votos, proponho ao Tribunal Pleno que as matérias sejam decididas com as seguintes soluções. Iniciando pelos dois processos de prestações de contas anual de governo, sendo eles 5.747/2013, referente à prestação de contas anual do governo da Prefeitura Municipal de Naviraí, exercício financeiro de 2012, titular senhor Zé de Brida, ex-prefeito municipal, e 5.630/2013, referente à prestação de contas anual de governo da Prefeitura Municipal de Japorã, exercício financeiro de 2012, tendo como titular senhor Rubens Freire Marinho, ex-prefeito municipal. Eu emito parecer prévio favorável à aprovação das prestações de contas de governos, exercícios e titularidades acima identificados. Em seguida, temos o processo de número 52.911, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Oscar Luiz Pereira Brandão, ex-prefeito municipal de Laguna Carapã, contra a decisão simples número 02/377. Eu conheço e nego o provimento ao recurso, mantendo inalterados os termos dispositivos dos itens 1 e 2 da decisão simples número 377. E, por fim, senhor presidente, processo número 59.278, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor Oscar Luiz Pereira Brandão, ex-prefeito municipal de Laguna Carapã, contra a decisão simples número 02/457, que eu conheço e nego provimento ao recurso, mantendo também inalterados os termos dispositivos dos itens 1 e 2 da decisão simples número 457/2012. Em todos os processos aqui relatados, senhor presidente, pela comunicação do resultado nos termos da Lei Complementar número 160 e do Regimento Interno do Tribunal de Contas. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro Dan Coelho. Acompanhe o relator. Marisa Serrano. Com o relator. Ronaldo Chadid. Com o relator. Gerson Domingos. Com o relator. Aprovado ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Dan Coelho das Neves, quais são relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulto ao nobre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Senhor presidente, em bloco, com exceção do processo número 3.950/2013, recurso ordinário interposto em face do acordo número 905/2011, pelo senhor José Antônio Saad e Faria, para Reisland. Concedido. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, senhor auditor, que nós omitimos o nome de Vossa Excelência na nossa primeira fala. Senhor presidente, nos processos da relatoria do conselheiro Irã, a
à exceção daquele retirado para reexame, nós mantemos os pareceres, são os pareceres. Com a palavra, o eminente conselheiro Jean Coelho das Neves, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, ilustre procurador-geral de contas, doutor José Edo Camilo, senhora conselheira, senhores conselheiros, auditor Leandro Lobo, senhores diretores e funcionários. Nosso primeiro processo, senhor presidente, de número 3.909/2012, que trata do balanço geral da Prefeitura Municipal de Camapuã, correspondente ao exercício financeiro de 2011, administração do senhor Marcelo do Ali Pimentel, acompanhando os pareceres proferidos pelos órgãos de apoio e pelo Ministério Público de Contas, o voto é no seguinte sentido: pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação da mencionada prestação de contas e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Processo número 3.652/2014, tendo como referência a prestação de contas do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Inocência, relativo ao exercício financeiro de 2013, gestão do senhor Antônio Ângelo Garcia dos Santos, o voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas e propõe a decisão nos seguintes termos: pelo julgamento referido de prestação de contas como contas regulares, tendo em vista que os resultados do exercício foram corretamente demonstrados nos termos do artigo 101 a 105 da Lei Federal 4.320 e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 3.751 de 2014, que cuida da prestação de contas do Fundo de Investimentos Sociais de Cacilândia, correspondente ao exercício financeiro de 2013, gestão do senhor Carlos Augusto da Silva, 3.765 de 2014, que abriga a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Cacilândia, pertinente ao exercício financeiro de 2013, tendo como responsável o senhor Carlos Augusto da Silva. E 4.096 de 2014, que cuida da prestação de contas do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Costa Rica, atinente ao exercício financeiro de 2013, tendo como titular o senhor Valdeli dos Santos Rosa. Quanto ao processo número 59.671/2011, que abriga o recurso ordinário interposto pelo senhor Flávio Sgaibe Caiate, ex-prefeito de Ponta Porã, em face do acordo 01275/2014, o voto propõe o seguinte julgamento: pelo conhecimento do recurso, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade e no mérito, pelo provimento para decidir pela regularidade e legalidade da terceira fase referente ao contrato número 72/2011, firmado entre o município de Ponta Porã e a microempresa Luiz Carlos Gaúna Restaurante, como também para excluir a sanção de multa e a impugnação de despesa, haja visto que a execução financeira foi devidamente comprovada, e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Por sua vez, no processo número 695/2011, que trata do recurso ordinário interposto em desfavor da decisão simples 01937/2013, tendo como recorrente o senhor Rude Paete Zoldi, prefeito à época do município de Coronel Sapucaia, o voto concorda com o parecer ministerial no sentido de que seja prolatada a seguinte decisão: pelo conhecimento do recurso, eis que respeitados os pressupostos de admissibilidade e no mérito pelo improvimento, para manter sem retoques a respeitável decisão simples, visto que permanece a irregularidade pertinente à não comprovação integral da execução financeira do contrato e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. No processo número 16.104/2013, tendo como objeto o recurso ordinário manejado pelo senhor Isaías dos Santos, presidente à época da Câmara Municipal de Novo Horizonte do Sul, contra a decisão simples 02.316/2012, o voto acompanha a proposição ministerial no sentido de que o julgamento seja proferido nos seguintes termos: pelo conhecimento do presente recurso, por quanto presente os pressupostos de admissibilidade e no mérito dar-lhe provimento para reformar a respeitável decisão simples recorrida e declarar a regularidade e legalidade dos atos e fatos administrativos apurados e mencionados no relatório de inspeção ordinária número 22/2011, realizada na Câmara Municipal de Novo Horizonte do Sul, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2010, tendo como titular do órgão o presidente Isaías dos Santos, como também para excluir a sanção de multa e conduzir o presente processo ao seu arquivamento, pela intimação do resultado aos interessados. Já no processo número 1371/2011, que trata do recurso ordinário interposto contra os termos da respeitável decisão simples número 01519/2013, tendo como recorrente a senhora Elcione Batista Messias Carrijo, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis. O voto acolhe o parecer da Procuradoria-Geral de Contas e propõe a decisão consubstanciada nos seguintes termos: pelo conhecimento do recurso, tendo em vista que os pressupostos de admissibilidade foram atendidos, e no mérito, dar-lhe provimento para, em reformando a respeitável decisão simples, declarar a regularidade e a legalidade
da primeira e segunda fases da contratação pública realizada entre o Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis e a microempresa Juliana Maria Laurindo, no que tange aos atos relativos ao procedimento de dispensa de licitação e a formalização da nota de empenho, bem como excluir a sanção de multa e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Por fim, processo 9.934/2013, tendo como referência o recurso ordinário interposto pelo senhor Laércio Arruda, presidente à época do Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Dourados, em face da decisão singular número 2.238/2014, o voto acolhe o parecer ministerial e propõe a decisão nos seguintes termos: pelo conhecimento do presente recurso ordinário, por quanto presente os pressupostos de admissibilidade e no mérito, pelo seu provimento, para excluir a sanção de multa aplicada pela decisão singular 2.238/2014, visto que restou comprovado que a remessa dos documentos referentes aos atos de admissão de pessoal ocorreu tempestivamente e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do eminente conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto do conselheiro José Ricardo Cabral. Acompanho o relator. Marisa Serrano. Com o relator. Ronaldo Chadid. Com o relator. Gerson Domingos. Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria da conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicados no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta a eminente conselheira relatora, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Ilustre presidente, senhores conselheiros, processo da relatoria da conselheira Marisa Serrano, cujos pareceres mantemos nessa oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, nobre conselheira Marisa Serrano, relatora da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, ilustre procurador de contas, doutor Aedo, senhores conselheiros, senhor auditor substituto e conselheiro, doutor Leandro, senhores diretores, senhores servidores, senhoras e senhores, os processos sobre minha relatoria são os seguintes. Processo 115.233/2012, da Câmara Municipal de Cacilândia, responsável Rosemar Alves de Oliveira, é um relatório de auditoria número 28 de 2012, que abrange o período de janeiro a dezembro de 2010. O relatório voto em reexame. Eu acompanho, em parte, tanto a análise do corpo técnico quanto o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria decorrente das seguintes impropriedades: ausência de licitação e despesas sem comprovação, adiamento de salários, subsídios recebidos a maior, pagamento de sessões extraordinárias e pela aplicação de multa regimental ao ordenador de despesa no valor de 125 UFERMES e pela impugnação no valor de R$ 129.115,50, sendo R$ 88.271,64 referente aos subsídios recebidos a maior e R$ 40.843,86 referente aos pagamentos de concessões extraordinárias, atribuindo tal responsabilidade ao senhor Rosemar Alves de Oliveira, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais, acrescida de juro de mora e correção monetária. Pela recomendação para que o responsável pelo órgão adote providência no sentido de aprimorar o sistema de controle de áreas, exigindo dos servidores designados para as viagens a apresentação dos comprovantes de despesa, certificado dos cursos, seminários e encontros, declarações de autoridades visitadas e outros documentos que comprovem a efetiva realização das viagens e das despesas. Processo 6.280/2013, do Fundo Municipal de Investimentos Sociais Geral Moreira, responsável Edson Luiz de Davi. É uma prestação de contas de gestão de 2012. Eu acolho a análise da equipe técnica do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: para que as contas sejam julgadas como contas irregulares e pela aplicação de multa equivalente a 111 UFERMES ao ordenador de despesa, sendo 100 pela irregularidade na prestação de contas, representado pela ausência de documentos obrigatórios, e 11 pela remessa intempestiva de documentos solicitados por este tribunal. Processo 1427/2014, da Câmara Municipal de Ponta Porã. Responsável Caio Augusto César de Souza Moraes. Prestação de contas de gestão 2013. Eu acolho a análise do corpo técnico e do Ministério Público de Contas e voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares. Processo 5.420/2013, da Câmara Municipal de Laguna Carapã, responsável Militão Miranda de Melo. Prestação de contas de gestão de 2012. Eu acolho a análise do corpo técnico, da auditoria e do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: que as contas sejam julgadas como contas regulares.
pela recomendação ao atual ordenador de despesa a imediata implantação do sistema de controle interno junto ao Executivo Municipal, visando dar integral cumprimento às determinações da Constituição Federal, e pela aplicação de multa de 30 UFERMs ao ordenador de despesa. Processo 2927-2011-001, do Fundeb de Alcinópolis, é um recurso ordinário. A recorrente é Mônica Cordeiro Alves Tavares e a deliberação recorrida é a C 714 de 2013. Eu acolho a análise do corpo técnico e os pareceres da auditoria do Ministério Público de Contas, em parte, e voto no seguinte sentido: pelo conhecimento do presente como recurso ordinário e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de julgar as contas do fundo referente ao exercício financeiro de 2010 como contas regulares e aprovadas, e aplicar multa de 30 UFERMs à gestora acima indicada pela remessa intempestiva dos documentos. Processo 59.277/2011, /001, da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, é o recurso ordinário, o recorrente é Oscar Luiz Pereira Brandão, e a deliberação recorrida é a 2/456/2012. Eu deixo de acolher o posicionamento do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas e formulo meu voto pelo conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez que observados os pressupostos legais e regimentais de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu provimento, com efeito prático de reformar em toto o referido julgado, no sentido de determinar o registro da contratação por prazo determinado de João Salvador Souza Flores, para exercer a função de auxiliar de serviços de limpeza pública, e pela exclusão de todos os demais itens em face da insubsistência dos seus fundamentos fáticos e jurídicos que os embasaram. Processo 6.485 de 2013, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável Nilceia Alves de Souza, relatório resumido de execução orçamentária de 2012. Acolhendo a análise do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela aplicação de multa equivalente a 50 UFERMs à Prefeita Municipal pela não remessa do relatório resumido de execução financeira do 6º bimestre de 2012. Processo 6.488 de 2013, da Prefeitura Municipal de Paranhos, responsável Júlio César de Souza. O assunto é o relatório resumido de execução orçamentária de 2012. Eu acolho a análise do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: pela aplicação de multa equivalente a 30 UFERMs ao prefeito municipal pela remessa intempestiva do relatório resumido de execução orçamentária do 6º bimestre de 2012 e pela recomendação ao atual responsável pelo órgão para que observe com maior rigor as normas legais, assim como os prazos estabelecidos por essa Corte de Contas na Instrução Normativa número 35 de 2011, para a remessa de documentos e dados contábeis, evitando que falhas dessa natureza voltem a ocorrer. Processo 49 de 2006 da Secretaria de Estado de Saúde, recurso ordinário, a recorrente é Beatriz Figueiredo Dobache, a deliberação recorrida é a 2/302 de 2009. Revendo os comandos do acordo recorrido, formulo meu voto no seguinte sentido: pelo conhecimento do presente como recurso ordinário, por obedecer aos ditames legais e regimentais e no mérito dar parcial provimento ao pedido formulado pela recorrente, para o fim de modificar o acordo recorrido, tão somente para excluir o item 3, a impugnação, mantendo-se inalterados os demais comandos da decisão recorrida. E, por fim, o processo 12.748 de 2010, da Câmara Municipal de Bodoquena, responsável Osmar Ajala da Costa, é uma inspeção ordinária número 60 de 2010, o período vai de janeiro a dezembro de 2009. Eu acompanho em parte tanto a análise do corpo técnico quanto o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de inspeção ordinária, decorrente de despesas realizadas sem a efetiva comprovação de prestação de serviços, e pela aplicação de multa regimental ao ordenador de despesa no valor de 100 UFERMs, e também pela impugnação de R$ 94.800 referentes ao pagamento dos contratos com execução não comprovada. Senhor presidente, em todos os processos relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao FUNTC no prazo regimental e o resultado do julgamento será devidamente comunicado a todas as autoridades competentes. Em discussão, os relatórios de voto da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Cabral. Com a relatora. Conselheiro Ilan Coelho. Acompanho a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Gerson Domingos. Com a relatora. Aprovados no expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulto ao eminente conselheiro relator, se deseja relatá-los em bloco ou se houver algum destaque. Em bloco, senhor presidente, na oportunidade solicito a retirada do processo 4.709/2005 para reexame. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos seus pareceres.
Senhor presidente, ilustres conselheiros, são 9, agora são 9, né? Não 10, os processos da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, cujos pareceres vão manter nessa oportunidade, são os pareceres. Com a palavra, o eminente conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor auditor, senhores servidores desta Corte, senhoras e senhores. Os processos a cargo desta relatoria são os seguintes, iniciando pelo de número 3.560/2014, com respaldo das informações técnicas prestadas pela Unidade de Auxílio em comunhão com os pareceres da Auditoria e do Ministério Público de Contas, voto para que as contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Ladário, referentes ao exercício financeiro 2013, sejam declaradas regulares nos termos das disposições legais já indicadas na proposta de julgamento. No processo 2782/2015, em comunhão com o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade do termo de transferência de cargo do secretário de Estado da Casa Civil, passado do senhor Osmar Domingues Jerônimo para o senhor Carlos Roberto de Marque, em 12 de dezembro de 2012. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e no processo 2789/2015, voto pela regularidade do termo de transferência de cargo do presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, passado do senhor Aloísio Martins Pereira para Alcir Gonçalves Dias, em decorrência da remessa intempestiva da respectiva documentação, voto pela aplicação de multa ao senhor Alcir Gonçalves Dias, em valor correspondente a 2 UFERMs. Voto no mesmo sentido no processo 3.405/2015, referente ao termo de transferência de cargo de secretário de Estado da Casa Civil, passado o senhor Carlos Roberto de Marque para o senhor Sérgio de Paula, ao qual propõe a aplicação de multa de 12 UFERMs por ter remetido intempestivamente os documentos para a fiscalização desta Corte de Contas. Em relação ao que é tratado no processo 15.911/2013, em razão das irregularidades apontadas no relatório da auditoria realizado no Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena, referente ao período de janeiro a dezembro de 2012, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela aplicação de multa ao senhor Jun Itiada em valor correspondente a 200 UFERMs, recomendando-o para que observe com maior cuidado os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal e ainda no artigo 6º Decreto-Lei número 200 de 1967. No processo 14.978/2013, acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e, com fundamento nas disposições legais indicadas na proposta de julgamento, voto pelo conhecimento e deferimento do pedido de revisão formulado pelo senhor Matias Gonzalez Soares, ex-diretor-presidente da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul, em face da decisão simples 689/2011. De outro modo, no processo 16.678 de 2013, em comunhão com o parecer do Ministério Público de Contas e nos termos das disposições legais constantes da proposta de julgamento, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário interposto por Marcos Benedetti Hermenegildo, ex-prefeito do município de Vicentina, em face da decisão simples 397/2011. Por fim, em relação aos recursos ordinários interpostos pelo prefeito municipal de Cacilândia, senhor Carlos Augusto da Silva, nos autos dos processos 69.768/2011 e 69.769/2011, acolho os pareceres do Ministério Público de Contas e, pelas razões já expostas nas respectivas propostas de julgamento, voto pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos. O primeiro para reformar a decisão simples, número 301/2013, e assim declarar a regularidade da formalização do contrato administrativo, número 75/2011, e alterar o item 2 da decisão recorrida, para dar-lhe a seguinte redação: aplicar multa regimental no valor de 30 UFERMs ao ordenador de despesas, senhor Carlos Augusto da Silva, pela intempestividade na remessa de documentos obrigatórios
prevista no artigo 170, parágrafo 1º, inciso 1, alínea A, do citado regimento interno. O segundo, para reformar a decisão simples número 3012/2013, para declarar a regularidade da formalização do contrato administrativo número 76/2011 e alterar o item 2 para que passe a ter a seguinte redação: aplicar multa regimental no valor de 30 UFERMs ao ordenador de despesas, senhor Carlos Augusto da Silva, pela intempestividade na remessa de documentos obrigatórios prevista no artigo 170, parágrafo 1º, inciso 1, alínea A, do regimento interno citado na forma do provimento número 2/2014 da Corregedoria Geral deste Tribunal. Os demais comandos de ambas as decisões recorridas deverão permanecer inalterados. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160 de 2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial, em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios de voto do eminente conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Acompanho o relator. Conselheiro Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Os processos sobre a relatoria do conselheiro Gerson Domingos, quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo de diário eletrônico deste Tribunal de Contas. Consulto ao eminente conselheiro relator, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, representando o Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colhendo plenário, processos da relatoria do conselheiro Gerson Domingos, cujos pareceres ratificamos nesta oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, excelentíssimo conselheiro Gerson Domingos, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, nosso representante do Tribunal de Contas, servidores desta casa, iniciando pelo processo de número 1270/2012, da inspeção ordinária de número 60/2011, do período de janeiro a dezembro de 2010, realizada na Prefeitura Municipal de Maracaju, no titular Celso Luiz da Silva Vargas, declarar irregulares parte dos atos e fatos contábeis examinados pela inspeção em função da permanência das anomalias destacadas no relatório de inspeção. Determinar o ordenador de despesa que encaminhe para exame desta Corte de Contas todos os convênios mencionados no voto no prazo de 90 dias, sob pena de impugnação dos valores, bem como, em igual prazo, adote as medidas necessárias visando regularizar as demais impropriedades e, finalmente, aplicar multa de 100 UFERMs ao titular acima nominado, motivadas na prática das irregularidades listadas no voto. No processo número 119.525/2012, da inspeção ordinária número 75/2012, do período de janeiro a dezembro de 2011, realizada no Fundo Municipal de Saúde de Cidrolândia, com o titular da Autofiusa, declarar irregulares parte dos atos e fatos contábeis examinados pela inspeção conforme especificado no voto e aplicar multas de 80 UFERMs ao titular acima nominado em função da prática das anomalias apontadas no relatório de inspeção e de 20 UFERMs ao atual prefeito municipal, senhor Ari Basso, motivada na sonegação de dados e informações solicitadas por esta Corte de Contas. E, finalmente, recomendá-lo providenciar a implantação do controle interno no fundo, evitando reincidir na mesma irregularidade, bem como que atenda às diligências quando solicitada pelo Tribunal de Contas. Nos próximos 3 processos de inspeção ordinária de auditoria, do processo 3.833/2013, a inspeção ordinária de número 01/2013, do período de janeiro a dezembro de 2012, realizada na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, titular Américo Ferreira Calheiros, no processo 8.508/2013, inspeção ordinária número 79/2012, período de janeiro a dezembro de 2011, realizada na Prefeitura Municipal de Dourados, titular Maurílio Zawiti, e do processo 5.353/2014, auditoria de número 4/2014, período de janeiro a dezembro de 2012,
realizado no Instituto Municipal de Previdências dos Servidores de Cuxim, titular Antônio Portela Lima. Declarar regulares os atos e fatos contábeis examinados pelas inspeções e auditorias acima identificada, extinguir os processos e determinar seus arquivamentos com as cautelas regimentais de estilo. No processo 4.946/2014, pedido de revisão, requerido pelo senhor Jefferson Luiz Tomazoni, Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste, conhecer e negar provimento ao pedido de revisão para manter em toto as convicções e comandos da decisão simples número 01/0941/2012, com o retorno do processo à jurisdição do conselheiro relator originário da matéria, após comunicado o resultado desse julgamento aos interessados. E, finalmente, no processo 5.651/2013, na inspeção ordinária número 6/2013, do período de janeiro a dezembro de 2012, realizada no Fundeb de Bandeirantes, titular Flávio Adriano Gomes, declarar irregulares os atos e fatos contábeis apontados e especificados no relatório de inspeção, aplicar multa de 50 ofermas ao titular acima nominado, em virtude das anomalias detectadas nos atos considerados irregulares, aplicar multa ao senhor Flávio Adriano Gomes, ex-prefeito municipal, e ao senhor Márcio Faustino de Queiroz, atual prefeito, por deixar de atender as notificações desse tribunal assim dividida. 30 ofermes imputado ao senhor Flávio Adriano Gomes e 30 ofermes imputado ao senhor Márcio Faustino de Queiroz. E, finalmente, recomendar ao atual responsável pelo Fundeb de Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, no sentido de que observe com maior acuidade as normas legais que norteiam a administração pública e para que adote as providências no sentido de sanar as irregularidades apontadas no relatório da presente inspeção, sob pena das sanções cabíveis. São meus votos, senhor presidente. Em discussão, relatórios de voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro José Ricardo. Com o relator. Irã Coelho das Neves. Acompanhe o relator. Marisa Com o Serrano. relator? Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Projeto de resolução dispõe sobre a jornada de trabalho, o registro e o controle de frequência dos servidores do quadro de pessoal desse Tribunal de Contas. Passo às mãos do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. José do Camilo, para emissão de parecer. Senhor presidente, senhora e senhores conselheiros, é o processo 19.104/2015, que trata do projeto de resolução de autoria da presidência desta Corte, que dispõe sobre a jornada de trabalho e registro e o controle de frequência dos servidores do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Nós já recebemos com antecedência razoável o presente projeto, inclusive com as modificações propostas no artigo 11, parágrafo 2º do artigo 11, já pelo que eu conferi, parece-me que já consta do texto que está sendo submetido ao crivo de Vossas Excelências. Formalmente, o projeto preenche os requisitos exigidos pela legislação aplicável à Lei Complementar 160 e o Regimento Interno da Corte de Contas, e o seu objeto é, de fato, um controle de frequência e a forma de como esse controle será exercido aqui no Tribunal de Contas. Não há, portanto, nenhum senão de ordem formal com relação ao presente projeto. E eu só acrescentaria a Vossa Excelência, senhor presidente e senhores conselheiros, que, tendo em vista que a unidade Ministério Público de Contas está instalada junto a esta Corte, consequentemente no mesmo prédio, nós tomaremos providência, após a aprovação desta resolução, de expedir uma normativa nossa, adotando os mesmos critérios que Vossa Excelência está adotando nessa resolução, mesmo porque nós temos lá cedidos pelo Tribunal de Contas servidores cujo ponto será controlado de uma forma universal, tanto o pessoal do Tribunal como o pessoal do Ministério Público de Contas.
nós opinamos favoravelmente à aprovação do presente projeto, senhor presidente. Eu designo o excelentíssimo conselheiro Ronaldo Chadid para relatório e voto oral, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas. Em apreciação, o processo 19.104/2015, um projeto de resolução oriundo da presidência desta Corte de Contas, que dispõe sobre a jornada de trabalho, o registro e o controle da frequência dos servidores do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o qual veio acompanhado da respectiva justificativa e que é de conhecimento de todos os integrantes desta Corte de Contas. O Ministério Público se manifestou e opinou favoravelmente à aprovação do presente projeto, tendo em vista que está perfeito sob o aspecto formal. Ressalto que a providência tomada pela presidência desta Corte de Contas vem em boa hora, uma vez que a assiduidade e a pontualidade são deveres do servidor público. E a tecnologia hoje nos oferece ferramentas para aferição desses dois critérios que toda administração pública séria deve observar. Então, nesse sentido, senhor presidente, senhores conselheiros, superadas as questões formais e aplaudindo o mérito do presente projeto, o meu voto é no sentido de que seja aprovado. Em discussão, o relatório e voto oral do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro José Ricardo Cabral. Com o relator. Conselheiro Dan Coelho das Neves. Acompanhe o relator. Conselheiro Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovados, encaminha a Secretaria de Sessões para as devidas providências. Regime de urgência, processo 19.103/2015, projeto de resolução. Dispõe sobre acesso e a permanência de pessoas e veículos nas instalações do Tribunal de Contas, desse Tribunal de Contas. Passo às mãos do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor José do Camilo, para emissão de parecer sobre este processo. Colhendo plenário ao processo 19.103/2015, também projeto de resolução de autoria da presidência da Corte de Contas, que dispõe sobre o acesso e a permanência de pessoas e veículos nas instalações do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Da mesma forma como o anterior, há uma modificação apenas naquele projeto anterior que nos foi encaminhado e já consta do projeto original agora em discussão, com relação à alteração do artigo 14, né, com a introdução de uma cláusula de vacácio legis para a vigência, a anterior também, vigência a partir de dezembro de 2015. Formalmente, o projeto atende aos requisitos da Lei Complementar 160 e do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Quanto ao mérito, é mais um instrumento de organização que o Tribunal de Contas está instituindo. Aliás, necessário também, haja vista o grande fluxo de pessoas, né, dentro do prédio do Tribunal de Contas, pessoas e veículos. O Ministério Público de Contas, da mesma forma, acolherá em dispositivo legal ou regulamentar que providenciaremos após a aprovação desta, também o mesmo critério para a observância no Ministério Público de Contas com relação a esta normatização hoje colocada em discussão pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, que certamente será aprovado. Formalmente perfeito, o projeto do Ministério Público de Contas tem nada a obstar com relação à sua aprovação. É o nosso parecer, senhor presidente.
Eu designo a excelentíssima conselheira Maria Serrano para o relatório e voto oral, por gentileza. Senhor presidente, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores e senhoras, esse é um projeto de resolução que dispõe sobre o acesso e a permanência de pessoas e veículos nas instalações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu encampo o parecer do Ministério Público de Contas quanto à legalidade e ao mérito como razões do meu voto. E eu coloco aqui a observação dos meus pares, o voto pela aprovação do projeto, porque ele, como disse o representante do Ministério Público de Contas, ele normatiza o fluxo de veículos e pessoas, e cada vez mais nós estamos sentindo essa necessidade aqui de organização interna também. E, portanto, o meu voto é pela aprovação deste projeto. Em discussão, o relatório e voto oral da eminente conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Acompanha a relatora. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanha a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Conselheiro Gerson Domingos. Com a relatora. Aprovado. Encaminha a Secretaria de Sessões para as devidas providências. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, conselheiras e representantes do Ministério Público de Contas para as breves comunicações. Senhor presidente? É. Ok. Conselheira Maria Serrano, como sempre, participando bastante, colaborando com a nossa gestão, e ansiosa porque realmente ela tem razões e motivos. Nós teremos agora o lançamento do livro Parecer Ser. Trata-se de um livro de consulta técnico-jurídica. Esse referido livro tem a finalidade de facilitar o acesso dos servidores jurisdicionados às decisões tomadas por esta Corte de Contas. E eu vou agora, então, formalmente passar a palavra à excelentíssima conselheira Maria Serrano, que é a nossa diretora da SCOEX, e que é a idealizadora, junto com a sua equipe, desta ferramenta que vai ser fundamental para agilizar e facilitar ainda mais os trabalhos desta Corte de Contas dos nossos servidores. Com a palavra, nobre conselheira. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor auditor, senhores e senhoras, servidores todos que estão aqui, inclusive, senhor presidente, os nossos servidores que estavam participando do curso de auditoria, estão aqui, pararam um pouquinho com a sua aula para participarem conosco dessa tarde. Nesse momento, eu quero apresentar aos senhores conselheiros e pedir que entregassem os livros a todos os nossos conselheiros e o Ministério Público de Contas, especialmente a todo o corpo de servidores desse tribunal, mais uma obra lançada pelo Tribunal de Contas sobre a coordenação da SCOEX, cujo coordenador é o professor Benhur Ferreira, que infelizmente hoje não pôde estar conosco. Trata-se de um compêndio onde sistematizamos os pareceres C e as súmulas editadas por esse tribunal. O objetivo da obra é ser um instrumento de consulta de nossas decisões, tornando-as mais conhecidas do público interno e externo. Com essa atitude, objetivamos trazer uma maior segurança jurídica e estabilidade nas decisões dessa Corte, o que acredito ser bom para a sociedade. Por isso, faço um pedido a todos os presentes, a todos os nossos servidores, que não vamos deixar essa obra engavetada na prateleira. Vamos usá-la, vamos manuseá-la diariamente como instrumento para subsidiar as nossas manifestações. Quero ainda render especial cumprimento pela realização dessa obra ao auditor de controle externo, Luiz Fernando Faria, da 6ª ICE, que eu queria que levantasse aí. Luiz Fernando, onde você está? Isso. Vem aqui na frente, Luiz Fernando, porque a turma lá de cima não te conhece. Isso. Obrigada, Luiz Fernando. Pode esperar aí, Luiz Fernando. Quero dizer ao Luiz Fernando que a sua ideia, que estamos discutindo desde 2012, não é de hoje,
é uma grande colaboração para a pesquisa e valorização das nossas decisões. Saiba você que você está deixando um legado para esta geração, mas principalmente para as futuras gerações que trabalharão aqui nesse tribunal. Muito obrigado pelo trabalho, Luiz Fernando. Eu quero também registrar a colaboração da Maria Raquel Lins de Oliveira Soares. Eu quero aqui, Alberto, que você leve a Maria Raquel um grande abraço e o agradecimento, porque ela também, paralelamente, senhor presidente, ela também estava desenvolvendo esse trabalho quando o Luiz Fernando já estava e ajudou muito com muitas sugestões. E quero também agradecer a produção e a organização editorial do Dante Filho, da Escoex, obrigado, Dante, e ao Cezinha Galhardo, da Comunicação, não sei se o Cezinha está aí, agradecer ao Cezinha também pelo grande trabalho que tem realizado junto conosco. Eu aproveito a oportunidade para convocar outros servidores, senhor presidente, eu acho que isso é muito importante. Outros servidores aqui do nosso TCE, assim como o Luiz Fernando, se tiverem ideias inovadoras para a melhor consecução dos nossos trabalhos, que nos procure, que procure seu chefe imediato, que procure os conselheiros, que procure o presidente, que tenho certeza que todos estarão atentos às boas ideias dos talentos que nós temos aqui na nossa casa, senhor presidente. E assim, dizer ao presidente Waldir Neves, que tem se mostrado tão receptivo a boas ideias, e acredito, senhor presidente, que todos poderão colaborar com a modernização e a evolução que Vossa Excelência está propondo para o nosso tribunal. E, assim que vocês tiverem o livro em mãos, e os nossos conselheiros vão ver que eles estão, e aqui foi uma ideia do Dante, que a gente agradece, cada ano é uma cor. Pela cor, você já sabe o ano que você está. E, no final, estão todas as súmulas. Então, facilita enormemente o manuseio do livro, facilita, e é um livro extremamente moderno. Eu acredito que vai nos auxiliar muito se todos nós tivermos o interesse de tê-lo como nossa ferramenta de trabalho. Senhor presidente, eram essas minhas considerações. Conselheira Marisa Serrano, a gente fica muito feliz, eu me sinto muito feliz e realizado quando a gente se propõe a fazer uma gestão compartilhada, não apenas com os nossos colegas conselheiros, mas, sobretudo, com os nossos servidores. E nós estamos tendo uma experiência, conselheira e conselheiros, que tem nos enriquecido muito. Nós temos feito, toda terça-feira, na parte da manhã, através de sorteio, e com uma pauta aberta, uma conversa com os servidores. São sorteados e a gente faz uma conversa aberta, de 1 hora e meia, 2 horas, lá na presidência. E a gente tem percebido, porque dessa forma a gente tem se aproximado mais, conselheiro Gerson, José Ricardo, conselheiro Chadid, enfim, conselheiro Irã, nosso procurador-geral aqui, e a gente tem visto, conselheira Marisa, quanto nós temos de pessoas valorosas aqui dentro. Pessoas esforçadas, muitos estavam desestimulados, porque estudavam e depois não têm reconhecimento, enfim. E nós estamos pegando todas essas ideias, consolidando ela com os nossos diretores, para traduzi-la em decisões, em ferramentas que nós iremos utilizar para o nosso Tribunal de Contas. Porque é fundamental essa contribuição. Isso que o senhor fez, Luiz Fernando, é realmente algo inédito e maravilhoso, rico para nós, você e as demais pessoas que colaboraram, que participaram. E é isso que nós queremos, dar oportunidade para que os senhores ajudem a construir o tribunal que nós queremos. Afinal de contas, o tribunal é de todos nós. Cada um aqui tem uma função, e todos são importantes, desde o mais simples funcionário. Eu sempre estava, hoje numa discussão, eu dizia para os colegas aí, estava uma reunião com o sindicato sobre a questão do administrativo, a questão também da distância, que são 28 anos para poder chegar até a última referência, quando a média no Brasil é 20 a 22 anos. E que nós vamos reestudar essa questão, fazer um novo plano, quem sabe, discutirmos, Estamos discutindo com os colegas. E eu falava, olha, alguns auditores, não adianta nada a gente ter um quadro técnico aqui se a parte de limpeza não fizer o seu serviço. Quer dizer, não tem um tribunal eficiente, mas um tribunal que... Enfim, então, para mostrar que cada um tem a sua importância, o seu papel, são fundamentais. E nós temos que trabalhar nessa harmonia, criarmos essa harmonia. É o que nós estamos buscando. A nossa Escoex tem feito um trabalho excelente.
né, suprindo as demandas e as necessidades internas que nós temos, que é o primeiro papel da SCOEX, mas está indo muito mais além. Né, já está buscando parcerias com universidades, nós estamos buscando aqui a nossa qualificação pelo Conselho Estadual, pelo MEC, para podermos fazer cursos mais avançados, enfim, de qualificação de doutorado, enfim, buscando realmente fazer esse trabalho de terceiro desenvolvimento regional, tem resultados importantes já alcançados, enfim. E esse material que hoje nós estamos recebendo aqui é de grande valia para o nosso trabalho no dia a dia. Então, cada vez que a gente inova, que a gente vê as pessoas engajadas, as pessoas motivadas, nos enriquece, porque realmente a gente percebe, conselheira, que é assim que nós vamos fazer um tribunal cada vez melhor, mais eficiente, mais pedagógico e mais preventivo, que esse é o nosso papel, essa é a nossa grande missão, e eu acho que com a participação compartilhada de todos os senhores, que em todos os projetos aqui aprovados, eu quero registrar, todos aqui, todos eles têm a contribuição, né, de todos os colegas conselheiros, participam, as suas equipes técnicas, enfim. Antes da gente trazer aqui para o pleno, assim, totalmente discutido, amplamente discutido, minuciosamente discutido com os conselheiros, com os colegas, tanto que vários projetos que estão em andamento, alguns, hoje mesmo nós tínhamos um projeto aqui sobre a questão de contratos, enfim, de valores, retiramos da pauta porque não estava tendo unanimidade, havia algumas dúvidas, alguns questionamentos, e quando há questionamentos e dúvidas, nós temos que dirimi-las para que a gente possa ter segurança, né, do que estamos fazendo e segurança jurídica também, para que o tribunal não possa ser questionado. Então, isso tem enriquecido, é óbvio que tem discussão, tem polêmica, tem questionamento, mas é assim que a gente constrói, né? Cada um dando um pouco de si, contribuindo, participando, é assim que nós estamos construindo e espero que estejamos no caminho certo. E estamos dando a oportunidade ao servidor também dele dar a sua opinião, dele falar, dele participar. Né? E eu quero conversar com todos os servidores. Vou aí cada semana conversando com um grupo de 12 até eu falar com todos. Porque a gente vai ter realmente um extrato do pensamento de todos os servidores dessa Corte de Contas. E, por fim, eu quero agradecer mais uma vez a conselheira Marisa, né, por mais essa grande contribuição. Né, e novidades tem pela frente, né, conselheira? Não vamos antecipar. Né, a SCOEX, pelo brilhante trabalho que ela faz, e toda a sua equipe, a sua diretoria, as pessoas que contribuíram com essa ferramenta, muito importante. Estou vendo o Irã já aqui interessadíssimo, já pesquisando aqui. Enfim, agradecer aos nossos novos conselheiros pela compreensão de ter sempre nos ajudado, o Ministério Público, nos apoiado, aprovado as nossas discussões, nossas ideias aqui, né, e transformado isso realmente em uma ferramenta em prol do nosso tribunal. Então, quero agradecer a todos, né, e se ninguém mais quiser usar uso da palavra, eu quero, então, encerrar, mas está aberta, se algum colega ainda quiser fazer uso. Senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Charido, com a palavra. Quem fala por último é o presidente. Tendo em vista que Vossa Excelência franqueou aqui, a palavra... Vamos quebrar essa formalidade. Eu quero apenas parabenizar a conselheira Marisa, toda a sua equipe, especialmente o nosso auditor Luiz. Essa ideia dele já é antiga. Eu tive a oportunidade de tomar conhecimento à época que eu era procurador do Ministério Público de Contas, e parabenizá-lo por ter levado adiante e hoje ter se tornado uma realidade. Também, senhor presidente, para registrar, no último dia 7 de novembro, a instituição Tribunal de Contas do Brasil completou 135 anos. Então, aliás, 125 anos. Né? 125 anos. O nosso tribunal tem 35, bastante novo, moderno, e é importante para aqueles desavisados que às vezes até pregam a extinção dos tribunais de contas no país, de que esta instituição ela é mais que secular, ela nasceu junto com a República, por inspiração de Rui Barbosa, e também ela consta da Constituição Federal, é um órgão de extração constitucional, e que tem uma história junto com a República. Portanto, senhor presidente, senhores conselheiros, faço questão de enaltecer isso, porque o tribunal ele vem
evoluindo constantemente. Num trabalho recente do TCU, todos os senhores acompanharam que as contas do governo federal, né, elas foram reprovadas por conta das famosas pedaladas fiscais, e o Tribunal de Contas da União tem sido um paradigma, uma referência de boas práticas para todos os tribunais de contas do país. E o nosso tribunal não está agindo de forma diferente. Nós estamos evoluindo a cada dia e o nosso trabalho tem sido sentido, né, pela sociedade sul-mato-grossense. Então, nesse sentido, senhor presidente, senhores conselheiros, servidores desta corte, somente para registrar esse aniversário de 125 anos da instituição Tribunal de Contas do Brasil. Era isso, senhor presidente. Continuar. Bom, então, encerradas as fases das comunicações viais, se nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, né, agradecendo a presença de todos os servidores, nossos colegas, colaboradores aqui desta Corte de Contas, que é um prazer tê-los aqui conosco, né, participando dessa sessão. E, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Muito obrigado.